Olá, aqui é a Michelle Mello. Nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o comportamento da criança, sobre ferramentas que auxiliam nas construções das habilidades das crianças para que elas se tornem adultos com uma personalidade forte, né? Então nós falamos sobre o mau comportamento e a necessidade de fazermos a conexão antes da correção e como fazer, né? Hoje nós vamos falar por quê. Por que fazer essa conexão? Por que eu tenho que fazer conexão com a criança antes de corrigir? Se eu já quero logo corrigir isso. Nós somos imediatistas, né? Nós temos pressa, essa nossa vida é muito corrida e nós às vezes não queremos fazer a conexão. Mas por que é importante então? O que a disciplina nos traz sobre, a disciplina positiva nos fala sobre a respeito disso? Então, por que fazer conexão antes da correção? Porque nós queremos que o mau comportamento seja aquela oportunidade de auxiliar a criança no desenvolvimento de novas habilidades, na construção de sentimentos nobres, para que essa criança realmente seja forte, para que ela tenha autodomínio, autodisciplina, para que ela seja emocionalmente saudável, para que ela saiba resolver os problemas futuros da vida, para que ela seja resiliente, para que ela coopere, para que seja crítico, construtivo, criativo, empreendedor, enfim, transformadores no meio que vivem e felizes. Para isso, nós temos que ter uma educação consciente, uma educação positiva, que realmente oportunize os estímulos necessários para que a criança construa isso em si. Porque sozinha não será possível, né? Então essas habilidades só são possíveis por meio de uma educação consciente, respeitosa, né? Auxiliando na construção dessas habilidades. Então, por isso é necessário fazer essa conexão antes, porque se eu estou desconectada, se nós estamos operando naquele modo cérebro reptiliano, com as emoções totalmente descontroladas, nós vamos jogar na criança o nosso desequilíbrio. E desequilíbrio com desequilíbrio não cria nada de positivo. Se a criança está com mau comportamento, muitas vezes ela está nas emoções desequilibradas, o adulto precisa auxiliá-la a retomar o equilíbrio, a refletir no ato, a buscar solução para que possa reparar. E assim construir as habilidades necessárias e uma personalidade saudável. Então, a disciplina positiva nos orienta que quando a criança sente uma conexão emocionalmente forte com as pessoas que as cuidam, elas são mais propensas a responder com cooperação. Sabe a criança que não coopera em casa? Que tudo que você pede não faz, que não quer fazer nada, que não coopera na escola? Olha só, quando ela está conectada emocionalmente com o adulto responsável daquela relação, pode ser um pai, a mãe, a avó, o professor, o educador, o evangelizador. Quando ela sente essa conexão forte, elas se sentem importantes e elas respondem com mais cooperação. Outro tópico. As crianças que desenvolvem forte conexão com seus cuidadores são apoiadas e encorajadas a explorar o seu ambiente, assumindo riscos em experiências desconhecidas e aprender com todo o seu potencial. Olha que maravilha! A criança que se sente conectada, ela é encorajada. Ela é encorajada a viver a vida, a explorar o ambiente, a aprender mais na escola, aprender mais no lar, se desenvolver dentro de casa. Ela é encorajada porque ela se sente potencializada, ela se sente importante. Ela não fica temendo o erro, nem querendo ser perfeita o tempo todo, porque ela sente o encorajamento para ir e fazer, buscar fazer, explorar e crescer. E ela assume risco em experiência desconhecida. O que a criança desencorajada, que é humilhada ou que é muito elogiada, você é perfeito, você é muito inteligente, essas crianças elas não assumem risco em experiência nova. O desconhecido traz medo, desconforto e isso é para a vida toda.
Será uma personalidade em que qualquer circunstância, situação de desconhecido trará um mal-estar e um medo de fazer, medo de errar, medo de não ser bom, medo de não conseguir, e se eu falhar? E se, né? Muitos e se's. 3. Crianças que se sentem valorizadas e apreciadas têm maior probabilidade de valorizar e apreciar os outros. Claro, né? Então, a criança que se sente valorizada, se sente importante, amada naquele contexto familiar, eu conto nessa relação, o que eu penso também tem valor, o que eu sinto tem valor, o que eu faço também tem valor, eu importo aqui nessa relação. Como que ela vai crescer? Que personalidade vai ser criada nessa criança, nesse futuro adulto? É claro que ela vai apreciar os outros, valorizar, estimular. Vai ser aquela pessoa com uma postura positiva perante a vida, com mais empatia. Não é isso que nós queremos das nossas crianças? 4. Todos os aprendizados significativos, incluindo a empatia, capacidade de se acalmar sozinha, que é a autorregulação, isso é tão importante. Habilidades sociais e emocionais acontecem quando a criança se sente conectada, com apego seguro com o adulto. Isso é tão importante. Olha, todos os aprendizados significativos, o que realmente a criança levará para toda a existência dela, para toda a vida, a construção da sua vida, acontecerá quando a criança se sente conectada, quando a criança se sente pertencida, quando a criança se sente importante, quando ela tem um apego seguro ao adulto, ou seja, aquele adulto de referência, ela tem um apego seguro, não aquele apego que é enfermiço, aquele apego de eu não consigo fazer nada se eu não tiver com esse adulto. Não, é um apego seguro. Eu sei que esse adulto é o meu porto seguro. Eu sei que eu posso confiar nele. E se eu posso confiar, eu consigo crescer, eu consigo desabrochar, eu consigo tentar, eu consigo aprender, eu quero aprender. Porque tem alguém que é um porto seguro para mim. Então isso acontece nesses momentos de conexão. E aí ele consegue desenvolver empatia, olha, capacidade de autorregulação, se acalmar sozinho ante uma crise emocional. Quantos de nós adultos temos dificuldades de se acalmar sozinho, de se autorregular? Então a criança consegue se autorregular, se autodisciplinar, ter autodomínio das suas emoções. Será um adulto com emoções saudáveis. Será um adulto com habilidades, com uma personalidade forte, saudável, responsável. E o quinto, adultos emocionalmente saudáveis, felizes, prósperos, conscientes e responsáveis, transformadores do meio, se dão por meio de educação com conexão, quando eles se sentem pertencidos, amados, queridos. Então olha como é importante nós entendermos o mau comportamento, sabermos fazer a conexão e usarmos dela para que a criança compreenda o erro como oportunidade de ir lá e refazer, corrigir, entender o que é o certo, o que é o errado, o caminho reto num caminho tortuoso, como ela pode desenvolver as habilidades de resolver os problemas, solucionar e aprender com a experiência, refletir com a experiência. Não vai ter alguém dizendo para ela a vida inteira como ela deve se comportar. Ela precisa crescer e saber se autorregular, ela precisa saber fazer reflexão da responsabilidade pessoal, de que os seus atos causam alguma consequência, de que toda ação tem uma reação e que se o ato for feito por meio de um mau comportamento, se houve um erro, a oportunidade da reparação. Isso cria adulto responsável. Adulto que olha para si como responsável pela própria vida, não fica esperando que os outros façam por ela, não se sente inseguro
perante a vida com medo de errar, porque pode ser uma coisa catastrófica errar. Porque muitas vezes nós estamos corrigindo, buscando uma correção na criança, mas focando tanto no erro e nada em solução, a criança desenvolve medo de fazer, medo de tentar, medo. E o medo não educa, o medo não acrescenta. Então a criança precisa de uma educação positiva para que ela possa se sentir pertencida e desenvolver essas habilidades de vida, se tornando um adulto consciente e verdadeiramente responsável. Conexão é tudo de bom, né? Nós temos aí no canal vários vídeos sobre conexão, a conexão antes da correção, mau comportamento, e seguiremos com os nossos vídeos sobre o comportamento infantil. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.